Pai Santo, e agora nós colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos que o Senhor, que é um Deus gracioso, que é um Deus que conhece o íntimo, o coração e sabe tudo que há em nós, um Deus que não julga como julgam os homens, que não vê como vê os homens, mas um Deus que sabe o oculto e o escondido. Que o Senhor nesta manhã esteja trazendo, ó Deus, o nosso coração, uma palavra que edifique, transforme, cure, pacifique, fortaleça a fé, gere esperança e uma certeza, Senhor, avassaladora de que somos filhos amados do Senhor. Ó Deus, fica conosco agora durante esse momento da ministração da Tua palavra. Eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas falhas e fragilidades do coração de cada um de nós. Mas obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, porque esse sacrifício, como já nos fora dito nesta manhã, é um sacrifício cabal, eterno, um sacrifício que, uma vez realizado, se cremos de todo o coração nele, estamos firmes numa certeza de que em breve estaremos com o Senhor para sempre. Ó Deus, nós estendemos também a nossa intercessão neste momento sobre todos aqueles que sofrem. O Senhor conhece, ó Deus, as famílias que sofrem, conhece aqueles que estão passando por dificuldades no trabalho, no comércio. Ó Deus, o Senhor conhece aqueles que estão vivendo tempos difíceis interiormente, passando momentos, ó Deus, de crise emocional, crise de fé, crise, ó Deus, em tantas áreas da existência humana. E nós queremos pedir ao Senhor, que é um Deus que nos visita em nossas crises, que o Senhor esteja se manifestando, trazendo uma palavra de paz, de segurança e conforto. Que nesta manhã, Senhor, essa palavra seja de alguma forma uma palavra de esperança e conforto para a vida daqueles que ouvem através dessa transmissão. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aí adentrando o mês de maio. O conselho vai se reunir essa semana novamente para avaliar ou reavaliar o momento que estamos vivendo. Então, em seguida, nós faremos um comunicado à igreja sobre o retorno ou não das atividades presenciais. Então, peço a paciência aí mais um pouco. É claro que todos nós temos o desejo de estar presencialmente, mas é nossa responsabilidade sermos coerentes com o momento, sermos capazes de fazer a leitura do tempo sem nenhum tipo de paixão, seja ela pessoal, partidária, nada disso, mas apenas fazendo uma leitura do momento, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus prudência e discernimento para fazermos isso da melhor maneira possível. Por isso a igreja tem um conselho, porque na multidão do conselho há sabedoria. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Semana passada nós estudamos a carta mais emotiva do apóstolo Paulo, mais emocional de Paulo. A linguagem de 2 Coríntios, que foi a carta que estudamos na semana passada, falando sobre capítulo 12, um dos textos mais emblemáticos de Paulo, que é o texto que nos fala sobre o espinho na carne. Nós observamos o quanto Paulo deixa e extravasa suas emoções, suas paixões ali. Agora nós vamos falar de outro texto tão emblemático quanto ou mais do que este texto do espinho na carne, que é Romanos capítulo 8, verso 26 a 39. A diferença é que Romanos é a carta mais sistemática, mais metódica, mais doutrinária que nós temos no Novo Testamento. É fato que nós não encontramos outra carta do apóstolo Paulo que carregue tantas doutrinas, tanto raciocínio, tanta lógica e ao mesmo tempo
tanta graça de Deus nas suas palavras. Então, eu queria mais uma vez usar esse texto para nós falarmos sobre uma doutrina que na minha vida é fundamental, que é a segurança eterna que nós temos da salvação em Cristo Jesus, que é a certeza de que Deus nos levará a perseverar até o fim e sermos glorificados, não pelas nossas boas obras, não pelos nossos méritos, mas tão somente pela força dele em nós, nos segurando pelas mãos e nos conduzindo pela sua graça. Então, queria que você pudesse comigo fazer a leitura de Romanos capítulo 8, verso 26, e nós vamos estudar depois a segurança para a salvação, baseado aí em Romanos capítulo de número 8, verso 26 a 39. A Nova Almeida atualizada diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A data mais provável da redação da carta aos Romanos é o ano 57 depois de Cristo. Alguns dizem que Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele está escrevendo a uma comunidade que lerá essa carta a partir de duas perspectivas. Ele está escrevendo a uma comunidade miscigenada de judeus e gentios. E o que interessa para o apóstolo Paulo aqui é que eles possam viver um relacionamento comunitário harmônico, onde não haja disputas nem confusão, mas que eles se acolham uns aos outros, como diz Romanos 15:7. Acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos é uma espinha dorsal da teologia cristã. Os termos mais doutrinários que nós temos na nossa teologia são retirados de Romanos. É nela que o apóstolo Paulo nos fala sobre justificação, imputação, adoção, sobre santificação, glorificação, termos e doutrinas fundamentais para que a nossa fé esteja fundamentada, para que a nossa fé esteja solidificada sobre um fundamento firme.
E é muito interessante o modo como o apóstolo Paulo desenvolve a carta aos Romanos, porque é quase um diálogo de perguntas e respostas. O apóstolo Paulo vai usar em Romanos uma escrita cheia de perguntas retóricas. O próprio texto que nós lemos, essas perguntas aparecem de maneira recorrente a partir do verso 31. Quando ele faz perguntas e ele mesmo responde essas perguntas, a fim de estruturar a sua argumentação, a fim de dar uma coluna vertebral para o pensamento cristão. A carta aos Romanos trata do Deus que torna pessoas pecadoras, indesculpáveis, homens e mulheres sob a égide do pecado e da condenação, e de como Deus pode tratar essas pessoas e torná-las justas para que possam viver de acordo com Ele e a sua vontade. A carta afirma que ninguém é indesculpável aos olhos de Deus, nem judeus, nem gregos, nem gentios, nem bárbaros, ninguém é indesculpável aos olhos de Deus. Todos vivem a contradição e as ambiguidades da alma humana. E ele quer mostrar que como todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisamos então ser iluminados pela luz dessa glória, que é a manifestação de um Deus absolutamente santo, mas que nos amou profundamente até o fim. Portanto, nós necessitamos de Jesus. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quer dizer, ou que ele diz, só que em palavras muito simples e talvez até simplistas e simplórias. Nós precisamos de Jesus. Eu queria apenas fazer alguns destaques antes de entrar basicamente nas lições, que são 3 que eu gostaria de trazer, ou 3 respostas que eu gostaria de trazer a essa pergunta. Há segurança para a salvação? Mas antes, algumas observações, pontuar algumas ideias aqui que vão aparecendo no texto, talvez para esclarecê-las a você. No versículo 26, é muito interessante o modo como Paulo nos fala a respeito do Espírito, que é um ajudador na nossa fraqueza. Essa expressão é um composto notável, essa expressão que ele usa, nos ajuda em nossa fraqueza. E ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento, ou na Bíblia. Aparece aqui e aparece no pedido que Maria faz a Jesus para que Marta possa lhe ajudar. É como que Marta dissesse: eu estou aqui fraca, cansada, e Maria não se importa com isso. A ideia aqui é como que se Paulo dissesse que o Espírito é aquele que vem em nosso auxílio quando nós estamos cansados, quando nós não temos mais forças para fazer o serviço que nos é destinado. Então o Espírito vem, se coloca ao nosso lado, e ao mesmo tempo, em nossa fraqueza, antes que seja muito tarde, Ele nos apoia para que nós não caiamos e desfaleçamos por completo. No verso 26, eu queria fazer um destaque para a palavra interceder. O texto nos diz que Ele intercede pelos santos. E esse texto é tão rico que nós poderíamos ficar fazendo esses destaques durante toda a mensagem e gastar todo o tempo que nós temos aqui, mas eu vou destacar apenas aquilo que me chamou muita atenção. Essa palavra interceder, no texto original, é um termo chamado hipertinkano. Esse texto, ou esse termo, significa ou denota, o verbo denota um presente contínuo. O que é isso? Denota que o Espírito não é aquele que intercede por nós eventualmente, mas o Espírito é aquele que fica no nosso encalço. Ele fica ao nosso lado permanentemente. Alguém que numa ação contínua intercede em nosso favor.
É interessante que em Hebreus, quando a Bíblia vai falar sobre a intercessão de Cristo a nosso favor, usa o gerúndio. E usa o gerúndio acompanhado de uma expressão também muito interessante, que é intercedendo para sempre. Ou seja, semelhantemente o Espírito de Jesus, porque os dois são da mesma essência, são a Trindade Santa, eles intercedem continuamente pelos santos. Se você quer saber o que o Espírito Santo está fazendo exatamente 11 horas e 5 minutos do dia 2 de maio de 2021, tanto o Espírito de Deus quanto o Cristo de Deus estão intercedendo pela sua vida e pela minha vida para que nós não nos percamos no caminho. Somente numa torre de vigia em favor dos santos. O termo significa pedir ou interceder em favor de alguém. Alguém que chega... O verso 27, eu vou pular o verso 27 para a gente ir ganhando tempo. Olha o verso 28 agora. O verso 28 usa a palavra cooperar. A palavra cooperar também é muito interessante, porque essa palavra significa trabalhar junto ou trabalhar com o outro. É o texto grego sinergei, das forças que convergem num trabalho ou num objetivo comum. Aqui é o Espírito Santo, que já nos ajuda em nossa fraqueza, fazendo também com que os eventos da nossa vida cooperem. Mas cooperem para o quê? Cooperem para que a nossa salvação seja completada, para que ninguém se perca no caminho. Às vezes nós erramos na leitura desse verso, sobretudo, e usamos de maneira equivocada quando vamos aconselhar uma pessoa que perdeu um filho. E a gente diz assim: olha, você perdeu seu filho, mas fique tranquilo, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai perceber que tudo isso foi bom. É o seguinte: mesmo que as situações mais trágicas aconteçam na minha e na sua vida, você pode ter confiança e certeza de que Deus usará todas essas ferramentas para preservar a sua vida e levar você para a eternidade. Não significa que você vai olhar lá na frente para a morte de um filho lá atrás e dizer, vai doer ainda, porque eu penso particularmente que alguém que perde um filho, por exemplo, vai viver a vida inteira com um certo vazio, mas vai saber certamente arrancá-la da presença de Deus, que a tribulação não vai tirá-la da presença de Deus. Não sei se eu me fiz entender, mas a ideia é essa. Vamos passar para o verso 30. São tantas coisas interessantes, mas eu queria destacar essa sequência que o apóstolo Paulo usa: predestinou, chamou, justificou e glorificou. E eu vou me deter no glorificou, que é o último do processo, porque Paulo está nos falando de um processo aqui de salvação. Ele está nos falando de um processo que começa com uma predestinação. E a Bíblia diz que Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Em Cristo antes da fundação do mundo. E termina na glorificação, que seria o estágio final desse processo. Porque quando nós somos por Deus eleitos antes da fundação do mundo, segundo Efésios, capítulo 1, quando nós entramos na nossa existência, ou seja, Deus nos faz existir, em algum momento nesse processo Ele nos chama, e esse chamado é um chamado eficaz, e nós somos alcançados por uma graça irresistível, e nós nos entregamos de maneira absoluta a esse amor, e nós não conseguimos nos desvencilhar dessa santa, bendita e amável prisão, e nos sentimos aprisionados, não por cadeias de força e violência, mas por cadeias de amor e graça, e queremos permanecer junto a Ele. Fomos chamados em algum momento da nossa história. A gente que diz assim, então a gente não precisa evangelizar. Para com isso. A ideia é que Deus nos chama usando os eventos mais diferentes. Às vezes Deus nos chama, e quantas pessoas não se converteram porque leram um folheto? Quantas pessoas não se converteram porque ouviram uma mensagem? Ou seja, Deus chama usando os métodos que Ele quiser usar, e esses métodos
invariavelmente nascem e partem de ações de Deus através da igreja, ou através de situações das mais inusitadas e pitorescas. Mas Ele nos chama em algum momento. Esse chamado de Deus faz com que nós reconheçamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele nos justifica, e por essa justificação temos paz com Deus. E ao longo da nossa história, a partir de então, nós vamos passando por processos e processos em que Deus vai burilando a nossa vida, em que Deus vai aparando as arestas da nossa história, e Ele nos leva até um fim último, que é a glorificação, quando todos nós estaremos com o nosso corpo glorificado na presença de Deus para sempre. É tanta coisa que falar nisso em 2, 3 minutos é quase impossível. Mas eu queria que você observasse o seguinte: o verbo glorificar aqui é um verbo que no original é edoxasen, que está numa conjugação verbal fabulosa, onde fala de Deus que vê o fim desde o início. É Deus vendo o fim desde o início. O verbo glorificou é como que se Deus já tivesse designado que eles seriam glorificados antes da fundação do mundo. É a ideia de que nos decretos e propósitos de Deus, todos os eventos futuros já são conhecidos por Ele. E como diz o sábio em Eclesiastes, o que é, já foi. O que é, já foi aos olhos de Deus, porque Ele já determinou todas estas coisas e não tem nada que foge ao controle dEle, porque o fim já está estabelecido desde o início. Tá. Verso 31. Não, verso 32, verso 33. Olha que coisa interessante no verso 33. Ele nos fala sobre alguém que tenta nos acusar. A palavra, o verbo acusar, ou acusador aqui, na verdade é um verbo, né? É traduzido, o verso 33, é traduzido como quem tentará acusação, mas acusação aqui é um verbo, para falar da acusação contra os eleitos de Deus. O verbo aqui é um termo antigo que significa apresentar-se como acusador diante de um tribunal. E Paulo faz uma pergunta: quem é que vai nos acusar? Quem é que vai tentar fazer isso? Quem é que vai ter a ousadia de se levantar como um promotor que vai ali para acusar aquele réu? O verso de número 34, ele usa a palavra, outro verbo, condenará. Quem os condenará? E a ideia é: quem é capaz de se apresentar diante de Deus com calúnias, com acusações, ainda que verdadeiras, para enfrentar um juiz que é reto, mas enfrentar um advogado que é perito em defender aqueles que estão sob uma acusação ferrenha, e que fica ali à direita do juiz, e que está ali intercedendo por nós. Nosso advogado pagou com seu sangue a dívida dos nossos pecados. É mais ou menos isso. Quem tentará acusação? Quem os condenará? Agora eu queria só chamar a atenção uma coisa para você. Eu não vou... O verso 37 é muito rico, mas é somente a expressão mais que vencedores, que é a expressão hipernicom, ou hipernicão, que fala-nos sobre uma vitória gloriosa. Por isso, o hiper, sobre, acima, né? Alguém que recebe uma vitória que está para além de qualquer vitória comum. Eu já contei essa história aqui, mas só para ilustrar, antes de nós passarmos para as nossas lições. Dizem que um boxeador lutou, numa luta de boxe, obviamente, com seu adversário por 12 rounds. E no 12º round, no fim de tudo, depois de ter batido muito e apanhado muito,
a luta se encerra e eles vão saber quem é o vencedor daquela batalha, daquela luta, por pontos. E os dois boxeadores, muito machucados, mas um deles sai vitorioso. E ele recebe os louros da vitória. Não apenas um troféu, uma medalha, mas ele recebe dinheiro por aquela vitória. Um cheque gordo. E volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra lá a sua mulher e a mulher prepara para ele um banho, cuida dele, coloca ele numa poltrona, faz para ele, faz curativos nele, prepara o que ele mais gosta de comer, coloca o controle remoto na mão dele, porque homens gostam de controle remoto de televisão, coloca ele lá e ele fica todo aconchegado naquele canto, assistindo sua TV, sem nenhum tipo de perturbação. E a mulher diz: e o cheque? E ele pergunta: mas que cheque? O cheque que você ganhou. Nenhum demérito às mulheres, por favor. Aí ele diz: está ali. Ela vai, pega o cheque e diz: agora eu vou fazer compras. E vai, sem nenhum demérito às mulheres, não entenda mal. Só para ilustrar. Ele foi vencedor. E ela foi mais que vencedora. Ele lutou todas as batalhas com todas as suas forças, saiu ferido, machucado, mas venceu. Ela simplesmente usufruiu dos benefícios da vitória que outro conquistou por ela. Por isso o texto diz assim: em todas estas coisas somos além de vitoriosos, porque isso nos foi dado por meio daquele que lutou as nossas batalhas mais duras e sofridas, e porque nos amava, não se sentiu lesado de nos dar o resultado da sua vitória gratuitamente, como que dizendo: eu lutei a tua luta, eu morri a tua morte, mas você pode usufruir de todos os benefícios da minha luta e da minha morte, para que você tenha vida. Eu queria, para resumir agora, dizer o seguinte: olha, do verso 26 a 28, nós temos a presença aqui do Espírito Santo, que intercede por nós, no meio das fraquezas. Ele é intercessor, coopera, ou seja, o Espírito Santo é aquele que está junto, mais do que estar junto ao nosso lado, ele está em nós. Essa é a maior prova de que Deus disse: você vai chegar no fim. Porque eu não acho que Deus daria o Espírito Santo a alguém que Ele quereria tirar o Espírito logo ali, na esquina. É muito louco esse negócio de dizer: não, eu posso perder a minha salvação ali na esquina e o Espírito Santo sai de mim. Aí eu estou sem o Espírito, começo a andar, mas ali a pouco eu me arrependo, vem o Espírito de novo. O Espírito entra e sai, porque é o seguinte: a Bíblia nos ensina que aquele que recebeu Jesus tem o Espírito. Então, se eu nego ali, e se eu recebo aqui, e se eu me perco ali, e se eu novamente me converto aqui, então é um entra e sai do Espírito. Não, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito vem, habita em nós, declara: Ele é meu e ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. E Ele vai nos conduzindo nesse processo, quebrantando nossos corações, Ele vai levando-nos nesse processo de uma maneira tão especial, que Ele vai chegar até o fim, nos apresentar na presença de Deus. E o interessante também é que dos versos 34 em diante, a Bíblia nos diz que nada pode nos separar, nem pessoas, nem circunstâncias podem nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Nada pode criar uma distância. Porque Deus estabeleceu que eu sou dele e ele é meu. E não é aquele negócio assim, irmãos, tipo Jacó. Já vou passar para as lições, tá? Tipo Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, quando Deus aparece para ele naquele sonho e diz assim: Jacó, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaque, e agora eu sou o teu Deus.
E essa terra que você está pisando será tua. E a tua descendência será uma descendência gigante na terra. E ao longo da história vão tentar destruir essa descendência, mas nunca vão conseguir, porque essa descendência é uma descendência que lhe é dada pela promessa. E pela fé, os seus descendentes serão como as estrelas do céu, como as areias do mar, como eu disse para o teu pai Abraão. Vai ser com você também. O Jacó não entendeu que Deus não pede licença. Não é que ele é mal educado, mas quando ele nos quer para ele não fica dizendo assim, você me deixa entrar na tua vida. Ele simplesmente diz, eu sou o teu Deus de agora em diante. Ele não entendeu isso e ele começou a fazer condições. Disse, Senhor, entendi o teu recado. Não entendeu nada. Mas vamos fazer o seguinte, se o Senhor verdadeiramente for comigo, o Senhor vai ser meu Deus. E eu vou ser o teu servo. Se o Senhor me proteger no caminho, se o Senhor me levar e me fizer voltar em paz, porque ele estava fugindo de Esaú já, então o Senhor será o meu Deus. Aliás, PS, observação, deixa eu observar disso aí, registre isso aí, Deus. Se o Senhor fizer tudo isso por mim, eu ainda vou dar até o meu dízimo. Vou dar o dízimo. Aí o Senhor vai ficar alegre com o meu dízimo. Eu acho que Deus olha do céu e diz, tá bom, Jacó, tá bom, no caminho eu te explico. Porque na verdade não é assim. Na verdade Deus não vem até nós e diz assim, ajuda eu, filho. Deus vem até nós e diz, de agora em diante você é meu. E você diz, mas como assim, você é meu? Mas eu não estou entendendo nada, mas você é meu. Existe agora uma marca no teu coração, e essa marca no teu coração é de que eu sou o teu Deus para sempre. E é assim que funciona. Agora a pergunta é, depois de todos esses apontamentos, a pergunta é, há segurança para a salvação? Há segurança para a salvação? Eu posso estar seguro de que uma vez entregue a Jesus Cristo, eu lhe pertenço para sempre? Os primeiros capítulos da carta aos Romanos poderiam ser estruturados da seguinte maneira. Do verso 1 ao verso 3, ou melhor, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo nos apresenta a nossa condenação. E ele encerra essa reflexão no versículo 23 do capítulo 3, ou resume, não encerra, mas resume, dizendo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Gregos, judeus, gentios, todos pecaram. Do verso 4, ou melhor, do capítulo 4 ao capítulo 5, ele nos fala sobre a justificação. E ele diz que judeus e gentios estão justificados, não por causa da sua etnia, mas por causa da fé. Justificados, pois pela fé, encontram uma paz com Deus. Aí no capítulo 6, 7 e 8, ele vai apresentar os princípios e a aplicação desse poder de Deus, que a partir do momento da justificação, vai trabalhando a nossa vida, até que nós sejamos apresentados a Deus na eternidade como puros e inculpáveis, por causa da obra dele. Em todos esses capítulos, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas retóricas, como se estivesse debatendo com alguém. Paulo lança a pergunta e ele mesmo propõe a resposta. E no capítulo 8, de forma geral, nós poderíamos fazer alguns resumos dessas perguntas. Nós lemos o capítulo 8, versos 26 a 39, mas o verso 1 a 11, a pergunta é, há saída para o pecado? Porque a grande angústia que Paulo termina o capítulo 7 é dizendo, o que eu vou fazer? Qual será a minha saída diante disso? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu estou aprisionado pelo pecado. E a resposta de Paulo, a partir do versículo 1, do capítulo 8, até o versículo 11 é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já foram livres da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, Paulo vai desenvolver a ideia de que, sim, a saída para o pecado, desde que eu esteja em Cristo, em quem já não há condenação. A partir do versículo 18 até 25, ele vai fazer uma outra pergunta retórica. E eu estou aqui tentando apenas simplificar essas perguntas que Paulo diz.
Ele pergunta: há saída para o sofrimento que nós vivemos nessa vida? E a resposta é sim, há uma saída, porque Ele fez toda a obra dele na cruz do Calvário para que nós tivéssemos salvação, não para que nós vivêssemos apenas alguns anos aqui após a nossa salvação em paz, mas para que nós tivéssemos esperança da eternidade, de modo que os sofrimentos aqui são momentâneos, são leves e não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então nós precisamos ter esperança, paciência e dependência, porque em breve todos os sofrimentos presentes passarão e nós teremos por recompensa a paz eterna. E por fim, a pergunta que Paulo faz a partir do verso 26 me parece ser: e há segurança para a salvação? Se nós podemos ser livres do pecado e livres do sofrimento por causa da obra de Jesus Cristo, eu posso estar seguro de que uma vez que eu recebi Jesus na minha vida, a salvação me foi determinada? E a resposta é claro que existe. Mas precisa-se entender aonde está baseada essa segurança. Porque se nós passamos por fraquezas e precisamos da intercessão do Espírito, se nós nem sequer sabemos orar, como diz o versículo 26, e precisamos que Ele nos ajude, se existem um monte de eventos ao longo da nossa trajetória nessa vida, tentando nos distanciar de Deus, tribulação, angústia, perseguição, amargura, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do porvir, poderes, altura, profundidade, criaturas de toda sorte querendo nos separar de Deus, será que toda essa conspiração, toda essa coalizão do mal, unidas contra mim, não farão fracassar por fim a minha salvação? Aí o apóstolo Paulo vai responder se há segurança para a nossa salvação. E em primeiro lugar, vai aparecer aí para você, em primeiro lugar, nós podemos ter segurança para a nossa salvação, porque segundo os versos 31 e 32, Deus é por nós. E é isso que dá segurança. Deus é por nós. Ele diz: que diremos então à vista dessas coisas? De todas estas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta do verso 31 é: quem poderá vir contra nós, se Deus está lutando a nossa causa? Se Deus não poupou nem o próprio Filho para proporcionar a salvação ao ser humano, não cuidaria de nós também em todos os sentidos, lutando para que nós e nossas vidas fossem preservadas? Irmãos, pensem um instante comigo. Quem mais está interessado na nossa salvação? Porque Deus foi quem construiu toda a história da redenção. Ele nem me pediu conselho. Aliás, o apóstolo Paulo vai encerrar todas essas reflexões dizendo algo extraordinário, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Lá no capítulo 11 ele vai encerrar dizendo isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe pediu conselho? Quem foi dizer, ou quem lhe disse: olha, você não tem um plano aí para salvar o ser humano? Não, mas Deus construiu uma história, que é chamada de história da redenção, história da salvação, com uma finalidade: o resgate do ser humano. E Ele não faria isso para perder. Ele não faria isso para no caminho dizer: poxa vida, me esforcei tanto para dar salvação para aquele camarada, e olha lá, ele se perdeu. Mas sabe, meus queridos, no caminho me parece, preste atenção nisso, no caminho me parece que Deus
tem um método para tratar com seus filhos. E o método de Deus não é: olha, se você fizer algo de errado, eu vou te castigar e você vai perder a salvação. O método de Deus é: se no caminho você tropeçar, eu vou te disciplinar, mas você jamais deixará de ser meu filho. Você entende isso? Gente, isso é libertador. Eu conheço pessoas que entraram em estudos bíblicos que haviam decretado falência e desgraça para a sua própria vida. E nesse estudo bíblico, para poucas pessoas, eu comecei a ensinar sobre essa salvação que nos é dada gratuitamente. E essa pessoa disse: eu não tenho salvação mais, acabou para mim, eu já não consigo, eu já não tenho mais esperança não, para mim deu. E ela começou a ouvir isso, ouvir essas palavras, e essas palavras foram entrando, foram alcançando o coração, e essa pessoa que nem mais lia a Bíblia, e nem mais carregava a Bíblia, ou acreditava na Bíblia, começou a trazê-la para os estudos bíblicos, e começou a lê-la, e se tornou novamente uma pessoa firme na fé, porque ela entendeu que Deus no processo não diz: você perdeu. Deus no processo diz: você é meu e eu vou sustentá-lo até o fim, porque o que está em jogo aqui não é você, o que está em jogo aqui é o meu nome, e se eu te dei a salvação, eu vou sustentá-lo até o fim, porque eu, tendo dito, não mudarei de opinião. Você muda de opinião, mas Deus não muda de opinião a seu respeito. A nossa segurança não nos é dada pelo nosso esforço, pelos nossos méritos, mas é uma graça divina nos segurando nas mãos. Eu gosto muito, se não me engano, não sei se é J. I. Packer ou R.C. Sproul, um dos bons teólogos aí da linha reformada, mais conservadora, que são bons também. Ele diz que a nossa caminhada com Deus é mais ou menos uma criança que quer atravessar a rua. E quando ela vai atravessar a rua, ela tenta se desvencilhar das mãos do pai que segura com firmeza as suas mãos, porque ela quer atravessar a rua. Só que na travessia ela é inconsequente. Na travessia ela não olha para os lados. Na travessia ela pode ser atropelada e ser morta. Na travessia ela pode escorregar, ela pode tropeçar, ela pode cair. E ela pode ser, enfim, se machucar muito. Então o pai segura firme nas mãos daquela criança e ela tenta. Você que tem filhos sabe, já teve essa experiência. Mesmo você que não tem, que ficou com uma criança sob os teus cuidados, sabe. E de repente ela tenta se desvencilhar de todas as formas. Ela quer soltar das suas mãos. E o que você faz? Se você é responsável, você segura mais firmemente. Quando não, você a toma no colo. E ela tenta se desvencilhar, mas você a segura e talvez fale mansamente ao ouvido para tentá-la, para fazê-la se acalmar. E esse teólogo diz: assim é a nossa relação com Deus. Quase que muitas vezes ao longo da nossa história, somos como uma criança que quer atravessar inadvertidamente as ruas. Não queremos olhar para os lados, não queremos ter nenhum tipo de precaução, porque achamos que nada de mal vai nos acontecer. Mas nesse processo, o Pai segura firmemente nas nossas mãos e diz: você não vai aqui, você não vai de qualquer forma, nem que seja necessário eu segurá-lo no meu colo, mas você não vai. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você diz: tem o diabo. Não, meu irmão, o pior de tudo aqui não é o diabo, o pior de tudo aqui sou eu, é você. É porque nós queremos nos desvencilhar e ir, mas Deus nos segura e diz: você é meu, e eu te tenho. Em segundo lugar, a segurança para a salvação
Em primeiro, sim, porque Deus é por nós. Quem está lutando a nossa causa, pela nossa salvação, é o próprio Deus, que a quer mais do que nós. Em segundo lugar, sim, porque ninguém pode nos acusar. O verso 33 e 34, a pergunta de Paulo é: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Se é Deus quem os justifica, ninguém terá condições de acusá-los de qualquer coisa. Se é Deus quem os justifica, ninguém poderá dizer: ele não tem jeito. Irmão, se já é complicado fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus, seja por calúnia, ou mesmo com algum fim de verdade, e vai ter muita verdade nessas acusações, saiba disso. Paulo vai um pouco mais além, e ele pergunta: quem vai os condenar então? E mesmo que haja condenação, ou mesmo que haja acusação, e essa acusação proceda, quem os condenará? E a resposta fulminante é: foi Cristo quem morreu por nós. E Ele não apenas morreu, Ele também ressuscitou, está à direita de Deus, e Ele está intercedendo continuamente por nós, o tempo inteiro. E 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: digo isso todavia para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado pleiteia a nossa causa. E eu quero lhe dizer uma coisa: Ele é bom, Ele nunca perdeu uma causa. Aqueles que Ele conquistou e os amou até o fim. Se Jesus é quem vai nos defender junto ao Pai, quem é que pode nos condenar? Quem é que pode nos acusar e nos condenar? E em terceiro e último lugar, há segurança para a salvação? Sim. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. E a pergunta retórica do apóstolo Paulo é: quem nos separará do amor de Cristo? A ideia, como eu disse, é de distância. Quem vai nos distanciar desse amor? Se esse pai, quando a gente quer escapar do amor, nos segura pela mão, se esse pai, quando a gente quer se desvencilhar do seu amor, nos toma e nos segura com força no colo e começa a segredar palavras para nos tranquilizar a alma e o coração. E a pergunta é: seria tribulação? Seria angústia? Seria perseguição? Seria fome, nudez, perigo, espada? Paulo sabia muito bem o que era isso. Ele havia passado por todas essas experiências, e ele poderia ter terminado a sua vida amargamente. Eu vou voltar agora àquela ilustração, ou aquele exemplo que eu dei, de uma pessoa que vai olhar para o seu passado e dizer: quantas lutas eu passei, quantas dificuldades, e muitas dessas lutas e dificuldades ainda vão doer. Só que essa dor não será maior do que o amor de Deus, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Essas angústias não serão maiores do que o amor de Deus, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Mesmo as tragédias mais profundas da existência, olhadas à luz da graça divina, poderá nos separar do amor de Deus, porque este amor é mais profundo do que todas as coisas no mundo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nos versos 38 e 39, Paulo ainda é mais contundente, quando ele afirma que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação tem a capacidade de nos separar do amor de Deus. E ele usa essas expressões, nem, e essas expressões, elas querem designar totalidade. É a ideia de que, apesar de todas as coisas, Deus está no controle. Absolutamente nada, nem ninguém, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, será capaz de nos separar desse amor, que é um amor profundo. É muito interessante que Paulo sempre fala do amor de Deus e de Cristo como uma garantia dessa segurança. Ele não fala do nosso amor para com Deus.
Pense em Pedro. Pedro que o nega. E depois, quando Jesus vai restaurá-lo, Pedro tem todas as razões para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me recebeu de volta aqui na tua presença. E Jesus diz: de boa, Pedro, o meu combinado é esse mesmo, eu vou te levar até o fim, você é meu. Ah, Senhor, que legal, obrigado. Mas Pedro, você me ágape? Aí Pedro pensa: poxa vida, estava indo tão bem a nossa conversa. E Pedro olha para dentro de si e diz assim: Senhor, ágape, assim, ágape tipo amor mesmo, daquele assim. Aí Jesus diz: é ágape, amor incondicional. Mas o Senhor está falando quem, eu para o Senhor? É, Pedro, estou perguntando, tu me ama com amor incondicional? Mas como é que é aquele negócio que o Senhor estava falando mesmo, que é de boa, que a gente vai chegar até o fim? Não, Pedro, a minha pergunta é: você me ama? Senhor, eu te amo, mas o meu amor por ti é um amor de irmão, de amigo, de alguém muito querido para mim. Aí Jesus diz: mas Pedro, fica tranquilo, você vai chegar até o fim. Aí Pedro se alivia de novo. Pedro, nossa conversa aqui é de boa, fica em paz. Aí Pedro pensa: que alívio. Dali a pouco: mas Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, você me ama com amor incondicional? E Pedro: lá vem ele de novo. Senhor, eu te amo, mas o meu amor por ti não é um amor assim que eu poderia dizer que é incondicional, não. Aí Jesus diz: Pedro, você me ama como amigo? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu já te disse que eu te amo como um amigo. A conversa vai caminhando por aí, mas em outras palavras me parece que Jesus estava dizendo assim: Pedro, você não me ama como eu te amo, mas o que interessa aqui não é nem o teu amor por mim, mas é o quanto eu amo. E se eu te amo como eu amo, nada poderá me separar de ti para sempre. Feche os teus olhos, vamos orar. Aí onde você está, na sua casa, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso eu e você conquistamos por Cristo uma vitória que é a vitória dele. Irmãos, certeza da salvação não é uma doutrina que faz as pessoas se tornarem piores, não. Se eu pregar que a pessoa está salva, eternamente salva, que a salvação é um dom de Deus, ela vai viver de maneira desregrada, dissoluta. Quem tem certeza da salvação, meu irmão, é alguém que vive com gratidão, e Deus não quer ninguém do lado dele com um sentimento profundo de: eu preciso fazer tudo certinho, porque senão daqui a pouco vem um raio do céu e me consome. Deus quer que você viva do lado dele, dizendo: Senhor, eu sou muito grato pelo teu grande amor por mim. E mesmo que eu não te ame como eu deveria te amar, eu sei que o Senhor me ama. E esse amor não me deixa escapar de ti. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. E obrigado pela segurança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque é o Senhor quem segura nas nossas mãos. Não sou eu que seguro firmemente na sua mão, Senhor. É o Senhor quem segura firmemente na minha mão. De vez em quando, ou de quando em sempre, há pedras no caminho e eu não consigo desviar delas, mas o Senhor me livra dos tropeços. Obrigado, ó Deus, pela segurança que temos em Cristo Jesus. E por sermos de Cristo para sempre. Amém e amém.